Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Goldcast, hoje nosso 13º episódio, mas não esqueça de nos seguir, compartilhar, ativar o sininho para sempre receber novidades. Nós vamos receber uma presença muito especial, que é a Luiz Eduardo, da Ortoface, que vende produtos de harmonização orofacial. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado, Gi. Que honra estar aqui. Primeiro que eu sou teu fã, né? Já sempre te falei isso e acompanho teus podcasts, então é uma honra para mim, particularmente, para a empresa também estar fazendo parte disso. Obrigado, viu? Nós que agradecemos. Luiz, conta um pouquinho para mim sobre a sua formação, sobre o seu cargo na Ortoface. Então, eu sou administrador de formação, eu pós-graduado em gestão estratégica de vendas. Nada a ver com a área da saúde, né? Mas eu tenho mais de 15 anos que eu trabalho na área da saúde, então passando por todos os setores da área da saúde, desde o mercado público, a convênios, hospitais, então uma bagagem muito grande na área da saúde que mudou muito o mercado, né? E acho que hoje eu estou muito bem encaixado, me encontrei nesse setor de bucomaxilo, da odonto, da ROF agora, que a gente vai falar um pouco mais. E aí na Ortoface eu estou na gerência comercial, né? Gerenciando 2 linhas que nós temos, que é uma linha cirúrgica de placa e parafuso para bucomaxilo e a linha ROF, que a gente está há 2 anos aí. Quem que é a Ortoface hoje? A Ortoface nasceu aqui em Maringá, não sei se você sabia, mas ela nasceu pequenininha aqui em Maringá, através do Eliseu, que o falecido, ele faleceu em 2017. Ah, é? Não sabia. Ele foi o fundador da Ortoface, levou para Curitiba e transformou a Ortoface no tamanho que é hoje, né? Hoje domina o mercado na linha cirúrgica em Santa Catarina, no Paraná. Sim. E ele que trouxe a Ortoface até aqui. E hoje passou um legado, né, para a Dagmar, que hoje era a esposa dele, e ela que está à frente da empresa, junto com o Leonardo, que você conhece, e mantendo um legado que o Eliseu deixou, né? Eu não conhecia o Eliseu pessoalmente, quando eu entrei na Ortoface ele já tinha falecido, mas eu conhecia trabalhando na concorrência, a gente já ouvia falar do Eliseu. Entendi. Um cara, assim como você, um avião empreendedor, para frente, assim, à frente do tempo. E a Ortoface, nosso arroz e feijão era placa e parafuso. Entendi. Cirurgia ortognática, material de fixação, e começou aqui em Maringá com isso, foi para Curitiba e começou a crescer um pouco mais. E aí o Eliseu trouxe a prótese, a TMJ, né, que é uma prótese de ATM, e aí a gente começou a distribuir no Brasil inteiro, como um distribuidor master. Isso deu uma visibilidade absurda, né, para a empresa, interagindo com vários formadores de opinião, Mercury lá dos Estados Unidos, isso deu uma força muito não sabia grande, disso não. Então hoje os cirurgiões olham para a Ortoface e tem um reconhecimento muito grande, isso foi um papel do Eliseu. E hoje a Dagmar, que é hoje a dona à frente da empresa, é uma mãezona, assim, sabe? Trata todo mundo, os funcionários que nem filhos, assim, sabe? Um cuidado bem de empresa familiar, mas com uma estrutura profissional bem importante. E isso acaba transferindo para o cliente, sabe? Esse cuidado, esse carinho. Então, a gente está bem feliz lá. Ela é sogra do Léo? Sim. E quando começou a Ortoface? Em 2000 a gente está mais de 20 anos no mercado. Ah, tá. Então, a gente está falando aí de 2004, se eu não me engano. Não, 2002, 2001, 2002, por ali. Entendi. Começou aqui em Maringá e teve uma expansão absurda, assim. O ano passado a gente bateu 20 mil cirurgias. Verdade? 20 mil cirurgias. É muita coisa. E aí eu falo que eles estavam à frente do tempo, porque enquanto as empresas estavam investindo enfim, em outras situações, ele estava comprando motor, fazendo a estrutura da empresa crescer. E hoje a gente consegue fazer cadáver lab, vamos ter agora no ITC, a gente está com bastante frequência lá, cadáver lab com 12 estações, atendendo 12 cirurgias simultâneas. Gente, que show! Com motor, peso,
material, placa, parafuso, enfim. É uma estrutura muito grande, uma equipe também que não tem tempo ruim, sabe? Bem legal. Eu descobri recente que vocês vão até o centro cirúrgico, acompanham o cirurgião dentista. Sim. É mais dentista, né? O público de vocês. Bucomaxilo. Bucomaxilo, né? Até final de 2009, que a gente entrou na ROF, né, com os 2 pés, a gente trabalhava só com a linha cirúrgica, o material placa parafuso para cirurgia ortognática, né? Cirurgia ortognática já é uma harmonização facial, né? Um pouco mais invasiva. Pois é. Mas então, qualquer avanço de maxila, qualquer recuo, precisa de um material de fixação, que é placa parafuso, e é isso que a gente sempre vendeu. Então, para essas cirurgias, a gente manda toda a estrutura, material, motor, toda a estrutura para a cirurgia, e manda um instrumentador para acompanhar a cirurgia com o cirurgião. Então, é uma equipe grande, né? Então, para toda a cirurgia, 100% da cirurgia, a gente está lá com um instrumentador. Acompanhando. Que legal. E por que veio a ROF? De onde veio essa ideia de trabalhar com os produtos da harmonização orofacial? Você sabe que a gente nem imaginava, né? Foi no final de 2019, o Leonardo falou assim, Luiz, a gente está com uma situação assim, uma empresa assim, assado, injetáveis, e pra gente era muita novidade, né? Entendi. A gente não sabia nada sobre o mercado e a gente foi estudar o mercado, como que estava se comportando, e a gente viu o potencial de crescimento que tinha. Assustador. Eu falei assim, não vamos perder essa oportunidade. E a Ortofaz sempre trabalhou com grandes empresas. Entendi. M.J. Concepts dos Estados Unidos, Strauma na época, a gente estava com a Strauma como exclusividade, Osteomed americano, enfim, várias empresas, hoje a Geist. Sim. E na época, acho que foi quando caiu a resolução normativa da ROF para entrar no mercado da Odonto, a Sinclair conversou com o pessoal da Strauma, que nos indicou. Tem a Ortofaz. Foi a Strauma, que legal. Foi o Marcelo Turato ainda que nos indicou, a gente já era um distribuidor deles, e com certo domínio de mercado também nessa área. Então eles nos fizeram um convite, a gente estudou muito bem a ROF para ver como que era, qual seria o crescimento disso, e aí a gente abraçou. A gente tinha pisado na harmonização facial, eu falo que a cirurgia ortognática é uma forma de harmonização facial, né? Sim. Mas a gente pisou na harmonização com alguns implantes definitivos de polietileno poroso. A gente ainda tem no nosso portfólio, né? É um implante de polietileno poroso para mento, ângulo de mandíbula, malar, paranasal. Mas legal. É mais invasivo. Então você tem que preparar muito bem o osso, expor o osso, mas o bucomaxilo faz isso em 40 minutos no consultório. Sim. Só que é muito técnico dependente, é um material altamente contaminante, então a gente já, tem um mercado para isso absurdo. Né? Sim. Ainda tem. Sim. E aí a gente já começou a se aventurar um pouco mais na harmonização. E aí veio a Sinclair com os injetáveis e a gente teve a honra de trabalhar com uma gigante, né? Bom, você está lá dentro, você sabe como que é. Sinclair a gente tem um privilégio de trabalhar que ela abre muita porta, né? Exatamente. Então a gente chega com a bandeira da Sinclair e nesse mercado de harmonização o pessoal tem uma predisposição, não sei se tem um respeito muito grande, né, pela Sinclair. A gente não tinha noção disso. Entendi. Então, e aí a gente entrou no mercado no começo de 2020 e aí só foi um gráfico ascendente, assim, de crescimento, sabe? Bem legal. Vocês iniciaram na pandemia. Isso foi um desespero pra gente também, né? Porque a gente fez uma compra de produto que a gente precisava começar. Aí chegou a pandemia junto e agora? A gente vai morrer abraçado com esse material aqui porque a gente não sabia, não tinha noção, porque no nosso mercado do dia a dia, cirurgia eletiva na pandemia foi suspensa. Pois é. E aí, o que a gente vai fazer? Provavelmente a ROF, que a gente não conhece, vai ser suspensa também, os atendimentos, mas não. Aí a gente viu a ROF indo num caminho contrário, porque vocês não pararam na pandemia. Pois é. O aumento foi exorbitante, né? No Google, nesses 2 anos de pandemia, aumentou 89% a procura da palavra harmonização orofacial. Absurdo. Eu não sei se vocês entenderam o motivo. Não sei se a paciente estava mais à vontade para ficar de máscara. Não sei. Como que foi? Eu não sei por qual motivo esse boom assim, na pandemia. Até perguntei para a Adriele, para a Lisiane, o que elas tinham achado. E também, todo mundo aumentou o volume.
Eu vejo assim, claramente um motivo das pessoas terem ficado muito recolhidas em casa e elas não tinham acesso à imagem dela no espelho, ou ficaram muito tempo ali com a autoestima baixa, usando pijama, aquela incerteza. E começou a difundir muito as fotos dos casos de harmonização, porque as pessoas passaram a consumir mais na internet. Então começaram a ver que aqueles procedimentos eram possíveis, né? Sim. Então a gente acredita muito que deu esse reverso. E um outro motivo é pelo fato de que o mesmo capital, o mesmo dinheiro que a família direciona para férias e compra de roupa, que eles não compravam, é o mesmo dinheiro que eles usam para harmonização. Então, aumentou isso aí. Sim. Entendeu? Eles deixaram de gastar com viagem para investir neles. Exatamente. Sobrou mais para investir no que precisava, do que tinha a oportunidade de ser gasto ali no momento. Então, a harmonização, a gente não precisou parar. Sim. Foi uma surpresa muito grande para a gente, né? Porque a gente não imaginava que o mercado ia ser tão aquecido nesse período de pandemia. E aí foi engraçado porque para a gente acabou tendo uma receita que a gente não esperava, de uma cirurgia na linha cirúrgica que estava suspensa. Então o crescimento de uma linha nova veio numa hora certíssima, né? Inclusive, a gente trabalhava sempre com bucomaxilo, né? Aham. E o bucomaxilo é extremamente resistente com a ROF, né? Pois é. Né? Você conhece vários bucos e hoje essa barreira tá quebrando, eles já estão entendendo, porque o bucomaxilo hoje ele acompanha o paciente desde o começo, da ortodontia, devolve a autoestima para o paciente depois da cirurgia, e é um cara que poderia fazer ROF tranquilamente, capacitado para isso, né? Então acho que eles estão entendendo muito isso. E para quem migrou para ROF, alguns bucos migraram, foi também o que acabou salvando comercialmente e em termos de receita dentro do consultório. Olha que legal. Então a gente percebeu esse movimento, a gente foi surpreendido positivamente assim, no mercado da ROF. E a gente entrou com os dois pés. É o buco que acordou para isso, é um buco hoje em evidência. Porque esse tipo de profissional ele acompanha o paciente em todas as etapas, né? E alguns ainda têm uma resistência, né? Porque é muito cirúrgico, a gente fala que é bruto maxila, né? Bem isso aí. Que é mais cirurgia, é o que eles gostam de fazer, eu entendo até isso, mas comercialmente isso, uma forma de retenção de paciente dentro do consultório, tem um campo gigantesco, né? Você sabe que isso casa até com a história da minha vida. Não sei se você sabe, mas eu sou implantodontista. A minha primeira especialidade é implantodontia. Mas o meu sonho era ser buco. Sério? Eu entrei na faculdade para isso. E o meu pai é dentista, raiz, protesista aqui de Maringá. E ele falava assim, não faz buco, porque você não sabe, meus amigos têm que sair no meio de jantar para atender o cara que sofreu acidente. Não faz buco, porque o buco no final, ele tem a rentabilidade final lá com implantodontia. Então não faça, E aí acabei fazendo implantodontia influenciado pelo meu pai. E meu pai era protesista, então tipo assim, ficaria no meio do caminho ali, seria perfeito, poderíamos trabalhar casado. E querendo ou não, a gente sabe que tudo que a gente trabalha não é bem recompensado, enfim, a gente desiste, né? Então por isso que eu já pensei em começar do meio pro fim, que nem diz meu pai, já escolhi a profissão que ele escolheu, daí já escolhi fazer uma especialidade que ele já fazia, e depois veio a ROF, pelo qual eu conseguiria fazer alguns procedimentos que na buco, mais ou menos, eu poderia fazer. Então, assim, a gente não faz uma ortognática, mas a gente faz um aumento de tecidos moles, que às vezes dá um efeito parecido. Exato. Né? E tipo falam para muito buco que a possibilidade de você, de repente, ter uma previsibilidade da cirurgia com o avanço, com ácido hialurônico, de mentoplastia, tem muito paciente que não sabe, por mais que hoje tenha mais planejamentos virtuais, que já tem uma noção, mas você conseguindo fazer uma prévia de tratamento, imaginando que o paciente consiga ver como ele vai ficar depois de uma cirurgia ortognática, são situações que hoje está na mão do cara, né? Pois é. Um pouco maxilo fazer. Tipo um mocap. Eu queria até te explorar, eu queria que você falasse um pouquinho dessas próteses de polietileno poroso. Porque quando eu tive o primeiro contato,
você tinha que moldar ela, ou mandar, fazer prototipada. Hoje, como é que é essa prótese que vocês trabalham? A gente trabalha com uma marca americana chamada Matrix, que é Aham, uma prótese de polietileno poroso. E tem algumas peças para mento, ângulo, que é de PMMA. aham. Então acaba sendo uma concorrência, né? A diferença deles é que a grande vantagem é a porosidade da peça. Então, em contato com o osso, ela tem a vascularização da peça. Então, a gente teve vários casos de você abrir, ela está totalmente vascularizada. Que legal. PMMA, no caso, ele é liso, uma estrutura lisa, sólida, que não permite essa vascularização. Uhum. Então, você tem até uma retração óssea, né? Se você não tem uma vascularização, Sim. você tem riscos de migrar, enfim, deslocar. E o polietileno poroso, por mais técnico dependente que ele seja e altamente contaminante, os resultados são bem legais. Exatamente por isso, né? Por essa possibilidade de vascularização. E a rapidez, o ato cirúrgico, o tempo cirúrgico é muito rápido, né? Um momento você faz em 40 minutos. Então você expõe bem o osso, coloca a prótese, e parafusa. Então você tem uma limitação de tamanho. Se você consegue em soro quente, você coloca uma peça no soro quente, você consegue moldar e esculpir do jeito que você quer. Que legal. É. Não precisa motor. Não tem porquê. Manualmente você já molda ela. Você prepara o campo, expôs, Aham. e aí a gente tem até algumas possibilidades, algumas ferramentas que a gente leva para o cirurgião para ele testar, ver qual que é o tamanho que ele vai precisar. Entendi. Definir, porque você precisa manipular o menos possível essa peça, né? É tipo PMG, assim. PMG. Legal. Então, quanto menos você manipular, melhor, porque você reduz o índice de infecção. Sim. E aí ele escolheu a peça, pode ser que ele dê uma paradinha, e aí com soro quente você consegue esculpir, corta como se estivesse cortando uma manteiga ali, encaixou no paciente. Puta, que legal. Então, isso faz parte, os implantes faciais fazem parte de todo o know-how da Hoff. Hoje pode estar dentro da especialidade, entendeu? Sim. É legal. E hoje tem vários pacientes que vêm fazer ácido hialurônico com você, e vem e volta, e de repente ele tem uma indicação de fazer um implante definitivo. Enfim, mas são alternativas que a gente como no mercado da bucomaxila, a gente sempre quis dar alternativas para o cirurgião. Então, ter uma linha completa. Entendi. Focado para isso. Focado para isso. E agora vocês têm um portfólio também completo da Sinclair, isso que é muito legal. Sim. Vocês têm 3 linhas ali. Sim. E dessas 3 linhas a gente consegue trabalhar multicamadas. Exato. Me fala um pouco de métrica. O que vocês mais vendem hoje desse portfólio de vocês? Então, a gente trabalha com a linha Perfecta, né? Certo. E com o Elancê e com o Silhouette, né? A linha Perfecta é ácido hialurônico, com seus pesos diferentes, né? Com fine lines, derme, deep E subskin. e subskin. Até o ano passado, o subskin estava numa ascensão absurda. Todo mundo só queria saber de subskin. E a apresentação, essa última apresentação deles com 3 seringas em blister diferentes. Puta, fantástico. Né? Você consegue, comercialmente para o profissional é muito interessante. Então veio uma ascendência absurda. E esse ano a gente percebeu um movimento de mudança disso. Como a gente tem o Elancê, e o Elancê hoje acaba sendo o queridinho de todo mundo, que para quem conhece, o Elancê tem um efeito imediato de preenchimento, enquanto o bioestimula o colágeno. Então ele vem substituindo o subskin. E a gente percebeu nos números. Então, até o ano passado a gente vendia muito subskin, hoje já está mudando esse gráfico e o Elancê M e S está sendo o carro-chefe na Hoff, por incrível que pareça. O L foi descontinuado do portfólio? O S é de 1 ano, o M de 2 anos e o L de 3. Tinha até uma quarta apresentação, né? Que durava 4 anos e o L com 3 anos. Esse descontinuou. Entendeu? Até porque os resultados do M também estavam sendo bem duradouros, né? Os estudos extrapolam aí 30 meses de duração com o M. Então, chega próximo aí ao L, né? Não tem muita adesão. A gente percebeu isso também. Acho que a Sinclair também percebeu e acho que descontinuou. E o volume de venda do M também está sendo bem interessante. Bom, os resultados hoje você pode falar mais do que a gente, né? Não, com certeza. Tá bem legal, né?
Com certeza. Isso que é legal, que a gente junta aqui a parte técnica, tendência clínica, com uma tendência comercial de vocês. Então, realmente, o paciente hoje já chega assim, eu quero bioestimular. Mas se eu tenho o benefício de ter um produto que durou 2 anos e eu vou estar melhor do que no início, com certeza. E não fala mais só de preenchimento, né? De volumização. Você está Exato. falando de vício de pele, você está falando de qualidade de pele, né? A longo prazo. Perfeito. Né? E as suturas também, elas são super interessantes porque elas fazem aquele acabamento final. Então, por isso que nem fala fio, fala uma sutura, silhuete, que ela vai fazer um acabamento final. Inclusive, esse ano vai ter o lançamento de um novo design, que são os 12 cones mais apertadinho, né? Que ele é num espaço mais reduzido. O papai bate aqui. Num espaço mais reduzido, né? E o sistema de tração desse fio é muito superior. Todos os estudos mostram que eles têm grande superioridade, até 9 vezes mais do que o farpado, né? Então isso é bem interessante para a gente trabalhar. Acho que você tinha feito um Cadaver Lab, se não me engano, que você me mostrou o fio com a quantidade de gordura de tecido adiposo dentro do cone, né? Exatamente, foi eu mesma. Eu uso essa foto, a gente usa essa foto até hoje, porque realmente não tem melhor comprovação do que essa, né? Não falando mal dos espiculados, que também tem o seu mercado, mas a diferença é muito gritante, né, do tipo de lift que você consegue fazer. Então a gente tem a honra de trabalhar com uma marca que proporciona isso, né? Toda uma gama. E quando você fala de qualidade, de resultado, por mais técnico dependente que a silhuete mas os resultados são batíveis. E vocês têm um saque, um canal, caso o profissional venha ter intercorrência ou o paciente, como que isso aparece mensalmente ou não? Como que são esses dados, assim? Essa é uma outra ferramenta de venda que a gente tem, né? Que a Sinclair disponibiliza isso no 0800, que dá um suporte para o profissional. E no 0800 são profissionais da ROF que vão te atender, são profissionais capacitados, tecnicamente capacitados para atender o profissional que em algum momento tiver uma intercorrência ou alguma coisa que não saiu dentro do planejado. Isso é uma ferramenta muito importante de venda para a gente. A gente não quer só entregar o produto lá no consultório e sair. Né? Sim. A Sinclair trata dessa manutenção do pós-venda também, que é extremamente importante. Eu ia falar, pós-venda. E hoje é essencial em qualquer coisa que você for vender, o pós-venda é tão importante quanto a venda, né? Se não for mais. E a gente estava falando lá fora antes, né? De quantos novos profissionais estão chegando, né? E muitas vezes eles vão errar. São novos profissionais que estão começando aí agora, né? Então você ter essa ferramenta de suporte é fundamental, né? É engraçado porque tem uma inversão aí. Quando você está no começo da carreira de injetor, você pega e fala assim, mas eu não posso cobrar muito. Aí você compra um material que tem um valor menor. Só que esse produto que tem um valor menor, ele acarreta em mais intercorrência. Entende a inversão? Aí depois, quando você já tem uma mão, que você já tem uma experiência, enfim, daí você tem condição de cobrar mais e comprar um produto que relativamente custe um pouco mais. Então, o correto seria o iniciante usar o produto bom. Sim. Porque o injetor mais experiente, ele consegue, só que depois que você experimenta o produto de qualidade, você não quer usar outro. Né? E hoje, a maioria dos institutos, hoje a gente vê isso, o nosso volume de venda, assim, para os institutos, agora a gente começou a ter um espaço maior. Mas a gente tinha uma dificuldade muito grande, porque a gente está falando de uma linha Sinclair Premium, né? Isso, exato. E para você colocar nos institutos, que às vezes é um paciente que vai pagar um pouco menos, é aluno que vai pagar um pouco menos, coloca um material mais leve, inferior, e ele acaba saindo do instituto, do curso dele com esse aprendizado, né? Exato, exatamente. E aí para converter esse profissional depois é mais lento, né? Sim. Mas hoje a gente está... É bom a gente falar é um assunto meio que gera um pouco de polêmica, mas graças a Deus a gente tem profissionais como você, como a Adri, como a Lisiane, Giquisto, e outros institutos que estão abrindo a mente e colocando materiais de ponta. E eu não falo só de Sinclair, né? A gente tem outros fabricantes aí que são também com material de alta qualidade, mas a gente já está vendo uma participação maior de produtos
premium nesses institutos. Estão formando os alunos com materiais de qualidade, né? Sim, com Então a certeza. gente já está tendo um movimento assim já um pouco mais sólido. É que o portfólio de vocês tem materiais que são insubstituíveis. Subskin é insubstituível. Aí você fala, nossa, né? Mas é porque você é explicador assim, claro, não. É insubstituível. Todo mundo sabe que o G-Prime dele é maior do mercado, que ele tem uma cohesividade de referência. O Elancê é insubstituível. Não tem nenhum bioestimulador que a gente possa usar na sua origem, sem trabalhar com ele de forma diluída ou hiperdiluída. Então, ele é o único que a gente consegue trabalhar preenchedor que bioestimula. E a sutura silhuete, quando você quer trazer um trabalho mais premium aí para o seu paciente, não tem como ser usado. A gente até, por isso que eu falo, né, que a gente tem um privilégio, eu divido muito com a equipe de venda, que a gente tem produtos que a gente praticamente não tem concorrência, né? Exatamente. Né? E isso, num mercado como esse, tão agressivo, né, com tantos materiais disponíveis, é realmente um privilégio, né? E aí, sabendo explicar essas diferenças para o cliente, é quase que imbatível, né? Agora, só uma pergunta polêmica. Vocês só vendem para o mercado, digamos, entre aspas, não médicos? Ou pode ser vendido para o mercado médico também? Então, a gente entrou no mercado depois da resolução normativa, né? Que teve de 2019. É que assim, saiu várias, né? Mas 2018 teve uma proibiçãozinha, daí 2019 liberou de novo. Mas assim, nunca foi proibido, Sim. né? E que eu acho um absurdo, né? Assim, eu vou falar aqui, daí qualquer coisa você corta. A gente trabalha na Bucomacilo e com dentistas há muitos anos. E esses profissionais sempre puderam mexer na face do paciente como um todo. Estrutura óssea, ortodontia, cirurgia ortognática, cirurgias pesadas, né, com o paciente. Aí chega um material injetável, aí não pode fazer. Pode. Como não está capacitado? Se tem alguém que está capacitado para isso, é esse profissional, dá o doutor. Enfim, que bom que caiu essa resolução, chegou essa resolução que ampara agora isso. E espero que esse assunto encerre. Sim. Mas a gente sabe que esse mercado, a odonto tomou muita pedrada porque chegou dominando o mercado. Sim. Né? E quem fazia, com todo respeito ao cirurgião plástico e dermatologistas que já fazem isso, viu um mercado sair pelas mãos, né? Então, nada diferente disso. Mas ainda tem um tabu, né? Que você não consegue misturar. A gente não consegue, né, misturar, por mais que é um mercado que já esteja consolidado com a cirurgia plástica e dermatologista, precisa ter uma diferença de linguagem, né? Até para não misturar os mercados e para... Não sei se é um preconceito, enfim. Mas a gente não atua com a linha médica. Então, hoje tem essas linhas diferentes, inclusive dentro da Simplan. Tem uma linha que atende a parte médica e uma linha que atende a odonto e a ROF, né? Que hoje está sendo até mais abrangente, né? Com biomédicos, farmacêuticos, enfim. Enfermeiros, e agora parece que até os esteticistas também vai poder atuar, né? Sim, vai ter espaço para todo mundo, pode ser que sim, mas para todo mundo que seja sério, competente, né? Então, no Paraná aqui hoje, vocês representam o Paraná? Paraná e Santa Catarina. E Santa Catarina. Vocês têm contato com o pessoal que trabalha da área médica aqui ou é tudo centralizado na Sinclair? Hoje a gente pode atuar só na ROF, né? Só para esse mercado não médico que você comentou. E tudo que aparece de médicos interessados que tem, né? A gente recebe todo dia dermatologistas entrando em contato conosco. Contratualmente a gente indica o distribuidor que possa atender a área médica. Entendi. Então tá muito claro isso, sabe? Eu queria saber, dono jogar uma pimentinha, queria saber se níveis de números, de métricas, se tem um equilíbrio aí ou se já deu uma passadinha do mercado. Você tem algum número aí pra gente? Pode falar, a gente quer conteúdo de primeira aqui. E te falo de números até de previsibilidade de crescimento. Mas em 2020 a ROF passou a medicina. Uau! Eu esperava, mas escutar de você é mais importante. 2020 passou.
Verdade, foi em 2020. É. Achei que era coisa do ano passado. Final de Legal. 2020 para 2021. E aí, quando você vê a previsão de crescimento das duas áreas, primeiro que a gente está falando de 64 mil dentistas que estão espalhados aqui, né? E quando você vê o potencial de crescimento, a parte médica, medicina estética, tem uma previsão de crescimento de 5%. A ROF, chuta quanto aí? 40. 300% de crescimento. Verdade. Isso Gente, Isso justifica porque quantos institutos a gente não tem formando profissionais aí? Nossa, Luiz, que dado, hein? E esse aluno, e eu te falo, o Sinclair dividiu com a gente esse dado. Eu falei assim, não foi o Luiz que estava puxando esse número. Sim, claro. Dado sólido. E a gente vê a quantidade de dentistas formados aí. Quantidade de biomédicos que antes não tinha esse potencial comercial que hoje eles têm. Hoje a gente vê o dentista sendo formado, fazendo formação para entrar na ROF. Exato. E cada um que faz isso, tem o lado bom, tem o lado ruim, de profissionais que vão num curso de imersão no final de semana, saem daquele curso e montam o curso dele. Exatamente. Né? Então isso justifica, por isso o crescimento tão grande, né? Nossa, que legal. Outro dado que você gosta aí de dados e de estatísticas, nos últimos 2 anos, de 18 a 20, que é um dado mais sólido, mais fechado, sem pandemia de 21, sem o grosso, foi o mercado de injetáveis cresceu 121%. De 18 para 19, 81, acho que 85, mais ou menos, 80%, e de 19 para 20, 21%. De importação de material aqui do Brasil. Porque os dados eles pegam pela importação, né? Eu sei que tem uma coisa assim, não é de venda, é pela importação de que chega, né? Sim, e aí cruza com a quantidade de profissionais que tem no mercado e que estão sendo formados, né? A gente está vendo agora um movimento, não sei se você está acompanhando, mas tem biomédicos que estão fazendo odonto. A gente está percebendo muito isso com os nossos Eu tenho uma aluna assim, verdade. Talvez preocupado com alguma resolução normativa lá na frente. Entendi. Porque a resolução deles ainda é um pouco sombreada ali, não está tão assim, clara. Para ver o quanto esse mercado pode ser ainda mais explorado. Sim, nossa, muito legal, amei. Luiz, muito bom o papo, estamos caminhando para os minutos finais aí. Tô adorando aqui. Ai, eu tô vendo, ele tá adorando. Ele chegou aqui nervoso, eu falei, não, peraí que eu vou quebrar esse homem aqui. Na hora que você me mandou a mensagem ontem, eu falei assim, e agora? Eu tô aqui, agora não tem mais pra onde fugir. Não, mas tem todo um passo antes, assim, a gente tem que dar aquela conversada, uma soltada. Deixa eu te perguntar aqui, eu sei que a gente baseou aí todo o Goldcast falando sobre métricas, sobre o futuro aí, sobre as perspectivas. O que você pensa para a ROF aí nesse... O que vocês, como Ortoface, têm pensado aí para esse ano? Que abordagem? Eu vi que vocês já se movimentaram esse ano, mas o que vocês vão ter de novidade aí? A gente já tem... Bom, primeiro que a gente já estava prevendo um crescimento já também para esse ano bem importante. Tanto é que a gente incorporou a nossa equipe também. A gente já está percebendo os movimentos também com o uso de bioestimuladores. Perfeito. De uma forma até, que eu posso falar, uma indicação maior do que a gente tinha anteriormente. A gente já está percebendo esse movimento de mudança de material, de diferença de o bioestimulador ganhando mais espaço do que o ácido hialurônico, então a gente está percebendo isso. Os profissionais já percebendo também que o Silhouette, que por mais que seja tecnicamente dependente, eles já estão quebrando esse tabu, que tinha muito tabu no Silhouette. Sim. O pessoal que não queria saber, a gente já está percebendo isso. Então, com isso, a gente está estimulando esses cursos. Os workshops. Os workshops, hands-ons que a gente tem com o Elancei e com o Silhouette, a gente está tentando fomentar um pouco mais isso também. Legal. Assim, a gente tem o privilégio de trabalhar com profissionais que formam realmente opiniões, né? Então, a gente tem uma previsão de crescimento de 43% nesse ano ainda. Que massa, que legal. É uma previsão bem arrojada e extremamente possível. A curva de tendência acompanha isso.
Então a gente está bem otimista para esse ano, sem pandemia, sem nada. Que agora a gente também nem considera mais a pandemia como um problema, porque para a Hoff, porque ela não parou, né? Então a gente com vida normal, sem uso de máscara agora, que a gente espera ter um volume de venda bem expressivo. Que legal. Nossa, eu fico muito feliz. Obrigada por você ter aceitado o convite. Imagina, foi uma honra. Eu achei que você gostou, né? Muito legal. Gente, vamos encerrando aqui o Goldcast. Me esqueci. Me fala onde as pessoas te encontram na rede social e qual a rede social da Ortoface. Na Ortoface é Ortoface_Hoff. A gente está no Instagram ali. Agora a gente aprendeu também a mexer com o Instagram, porque a linha cirúrgica a gente não tinha muito isso. Não precisava, E agora a gente viu como uma ferramenta extremamente importante. Certo. E de uma forma de captação de clientes muito interessante. Então, Ortoface_Hoff. Orto com TH, gente. Orto com TH. E no meio da Ortoface tem um Hoff. Pois é. Sem querer a gente acertou. Para ver como Eliseu já tinha pensado na frente. Pois é, né? E a minha é Luiz Eduardo JETIC. Perfeito. No Instagram. Perfeito, gente. Muito obrigada, Obrigado, Luiz. viu? Espero que você volte aqui no podcast com a gente. E nos vemos no próximo podcast. E tchau!